fronteira do novo milênio, um mistério continua a permear nossa cultura. Existiria vida extraterrestre? Segundo uma pesquisa, 1/3 dos americanos acredita em OVNIs. Quase 5 milhões afirmam ter vistos seres alienígenas. Os cientistas nos lembram que estes contatos não foram comprovados e nem podem ser. Os céticos dizem que essas pessoas foram iludidas ou querem lucrar com a polêmica. No entanto, as pessoas que afirmam ter tido essas experiências insistem que foram verdadeiras. Essas histórias chamam a atenção e refletem uma crença profunda de que não estamos sozinhos no universo. No interior de Kentucky, um homem relata a suposta batalha de sua família contra alienígenas em 1955. Com um alienígena. Perto da cidade de Nova York, dezenas de pessoas testemunharam OVNIs e visitas extraterrestres num parque público. E um estudioso da Bíblia fala sobre sua crença de que há 6.000 anos toda a civilização foi influenciada por visitantes do espaço sideral. A vida extraterrestre seria fato ou ficção? Ou pode apenas ser descrita como o inexplicável? Vida extraterrestre. Em 1955, em Kentucky, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, Tennessee, havia uma tranquila comunidade rural. Na noite de 21 de agosto, no meio de uma roça, 10 pessoas tiveram um contato violento com os alienígenas. Os Langford estavam voltando de uma reunião de família, onde se divertiram e jogaram cartas. Lonnie Langford, que tinha 12 anos na época, lembra-se muito bem dessa noite. Estávamos eu, meu irmão, minha irmã, 2 meio-irmãos, suas mulheres e um amigo com sua mulher e minha mãe. Ficamos conversando e jogando cartas. O amigo de meu meio-irmão precisou sair, não tínhamos banheiro dentro de casa. Quando saiu, viu um objeto redondo com luzes ao redor. O homem entrou em casa e contou o que tinha visto. Pensaram que ele estava brincando e continuaram jogando cartas. Mais tarde, todos foram dormir. Todos, exceto a mãe de Lonnie. Ela ficou acordada, olhando pela janela, viu uma criatura estranha e gritou. Todos pularam da cama. Os irmãos de Lonnie pegaram suas espingardas. Vimos criaturas de 1 metro de altura, pés pequenos, orelhas pontudas, olhos grandes. Estavam parados lá fora. Havia vários. Usavam uniformes, não faziam barulho nenhum. Não falavam nada, ficavam parados lá, não sei por quê. Lonnie viu as criaturas flutuarem, enquanto seus irmãos continuavam atirando. Alguns tiros derrubaram os alienígenas. Mas, para a surpresa de todos, as estranhas criaturas voltaram a flutuar, incólumes. Ficamos assustados. Começamos a gritar. Um irmão de Lonnie foi para fora com a espingarda. Quando o meu irmão saiu, um deles o agarrou pelo cabelo. Ele pulou para o chão e atirou. Lonnie Langford e sua família, apavorados, ficaram olhando aqueles seres brilhantes pairando sobre a casa. Quando seus irmãos ficaram sem munição, acenderam as lanternas e iluminaram o céu. Para surpresa da família, as criaturas prateadas logo fugiram para a escuridão. Eles não queriam fazer mal a ninguém. Acho que estavam com mais medo de nós do que nós deles. Mas fiquei apavorado. Estou dizendo a verdade. Lonnie Langford está dizendo a verdade. Ou sua história não passa de uma lembrança distorcida de uma reunião de família conturbada. Mas sabemos que na mesma noite, outros moradores da região viram luzes que pareciam meteoros, acompanhadas por um estranho objeto.
Quando os Langford comunicaram o que viram, policiais e até mesmo soldados de uma base do exército próxima foram verificar o incidente. O soldado de Kentucky, Russell Ferguson, investigou o caso. Não encontrou nenhuma evidência concreta que comprovasse o relato dos Langford. Só encontramos a família bastante abalada e exaltada. Juravam que tinham visto pessoas baixas e prateadas, de olhos e cabeças grandes, que tinham tentado entrar na casa. O investigador de OVNIs, Philip Imbronho, acha o caso dos Langford convincente e que eles podem ter tido contato com extraterrestres. É um caso, na verdade, bastante convincente. A família não dava a mínima para os OVNIs. De repente, comunicam que esses homenzinhos chegaram na casa deles. Até hoje, é um dos poucos casos que me convencem de que talvez os extraterrestres visitem a Terra e interajam com a sociedade. Na época do caso Langford, nos anos 50, americanos de todas as classes sociais estavam fascinados por discos voadores. Hollywood produzia filmes de ficção científica. Muitos exploravam os temores causados pela Guerra Fria. O público estava influenciado por filmes, livros e revistas. Mas os moradores dessa região eram lavradores e protestantes, alguns deles fundamentalistas. Como os Langford eram cristãos devotos, será que se deixaram influenciar depois do culto da tarde daquele domingo? O soldado Russell Ferguson acha que não. Acredita que estavam bêbados. Encontrei um bando de gente desvairada. Estavam num estado específico causado por uma festa bem animada. Não havia bebidas na casa, porque minha mãe era muito religiosa e não permitia. Meus irmãos bebiam, mas não havia bebidas alcoólicas em casa naquela noite. Outra explicação para o que houve naquela noite envolve um circo que estava de passagem na cidade. Descobri nos arquivos do jornal que o circo ficara na cidade 3 noites. Na quinta, sexta e sábado, antes do incidente relatado. O circo devia ter macacos, e eles podem ter fugido. Eu não sabia que o circo estava na cidade, nem minha família. Você já viu um macaco prateado? Se essas estranhas visões não foram causadas por bebida em excesso ou por macacos, o que aconteceu? Greg Little, que escreve sobre fenômenos paranormais, acha que pode haver uma explicação científica. Essa região de Kentucky fica sobre uma falha geológica. Segundo Little, pressões tectônicas da Terra podem criar imagens estranhas a partir de descargas eletromagnéticas tão fortes que desorientam as pessoas. Essas falhas geológicas têm um enorme campo eletromagnético a seu redor. Quando uma pessoa fica perto de um campo, há uma interação com a química cerebral, que produz serotonina, uma substância bioquímica idêntica a uma droga alucinógena chamada dimetrotriptamina, que equivale a uma viagem de LSD de 30 minutos. E como é que se chama uma viagem dessas? Um sonho. Sonhos, pesadelos. Nunca se saberá exatamente o que aconteceu naquela noite de verão de 1955. Não imagino por que eles vieram. Acho que estavam passando e resolveram dar uma descida. Por que Deus criou todos os outros planetas, luas e sóis? Se há vida nesse planeta, por que não haveria em outros?
Se alguém fosse capaz de viajar pelo espaço e para os outros planetas, viria para a Terra com toda essa tecnologia e iria justo para Kelly, Kentucky, e não para a capital do país ou para uma cidade grande? Não acredito. Uma coisa é certa. Lunan Lackford e sua família não saíram em busca de extraterrestres naquela noite de agosto. Uma noite que jamais esqueceram. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Há regiões no mundo conhecidas como aeroporto de OVNIs, devido à frequência com que os OVNIs são vistos. Pine Bush, no norte de Nova York, é um desses lugares. A pesquisadora de OVNIs, Ellen Crystal, foi para lá com o fim de tentar estabelecer contato com alienígenas. Escreveu um livro, Invasões Silenciosas, baseando-se em suas experiências. Ela acredita que seus 20 anos de pesquisa, em que tirou 1000 fotografias, evidenciam a existência de vida extraterrestre. É preciso ter um certo tipo de mentalidade para fazer as pesquisas de um modo coeso. Há pessoas como eu fazendo pesquisas bem-sucedidas, tentando ter contatos imediatos e usando equipamentos que os registram. Ellen começou a procurar seres extraterrestres nos arredores de Pine Bush no início dos anos 80. Naquela época, uma médium lhe disse que ela havia sido curada por alienígenas de uma grave doença que teve na infância. Ela me analisou e disse que, quando eu tinha 4 anos, fiquei muito doente. Mas uma nave que pairava sobre uma casa branca me curou. Eu disse que tinha mesmo ficado doente durante 8 meses. Essa visão da médium motivou Ellen a concretizar seu sonho de se encontrar com alienígenas. Essa é sua história. Ela afirma que em 7 de agosto de 1980, ela teve um contato imediato que satisfez sua curiosidade. Talvez mais do que ela havia esperado. Estipulei que não andaria numa área que eu já tivesse percorrido. O primeiro contato foi aqui perto, a 70 metros. Eu estava no campo, olhando para algumas luzes nebulosas. Vi uma luz grande e intensa pousar entre as árvores do outro lado da rua. Eu não sabia o que fazer. Achei que estivessem me desafiando. Ellen aceitou o desafio. Foi de um campo a outro pensando no que fazer a seguir. Reuniu coragem e voltou ao lugar onde vira a luz pela primeira vez. Iluminou as árvores com a lanterna e viu algo que parecia um inseto. Mas moveu a lanterna para baixo e viu pernas que pareciam correr sem sair do lugar. A criatura correu pela clareira em vez de se esconder atrás de algum arbusto. Isso me intrigou. Correu até o fim da clareira, parou e ficou olhando para mim. O alienígena tinha cerca de 1,5 metros de altura. Não usava nenhum tipo de roupa, era bege, muito magro, tinha a cabeça grande, não tinha cabelo, os olhos eram grandes, amarelos e puxados, segundo pude ver. Ellen sentia um poder avassalador que emanava da criatura. Era pequeno. Parecia não passar de uma criança. Mas senti que tinha um poder espantoso. Então, decidi ir embora. Foi um dos fatores decisivos. Amedrontada e exausta, foi até um estacionamento vazio para descansar e organizar os pensamentos.
Não conseguia lidar com as minhas emoções. Estava paralisada de medo. Lembro que arquejava, estava em pânico. Comecei a transpirar. Ellen Crystal registrou esse contato e outras experiências que depois incluiu no livro. Ao longo de suas pesquisas, elaborou uma teoria própria sobre o motivo da vinda dos alienígenas à Terra. Acho que os alienígenas têm um problema físico terminal. O único motivo para eles estarem aqui em grande número é terem um problema físico terminal relacionado à reprodução. Podem ser uma raça à beira da extinção. Devemos acreditar no que Ellen Crystal diz sobre os extraterrestres? Ou seria seguidora de um tipo de mitologia moderna? Bernard Beck, professor de sociologia, acha que é esse o caso. As pessoas pensam que os extraterrestres são tão inteligentes pelo fato de terem chegado aqui, que tornarão nossa vida melhor e cuidarão de nós. São mitos criados por gente comum, que, ao comentar com os vizinhos, ao falar disso durante o almoço ou no bar, cria expectativas culturais. Segundo o investigador de OVNIs Philip Imbronho, as expectativas de Ellen são tão intensas que seu aparente fascínio por ficção científica acaba afetando sua objetividade. Acho que Ellen Crystal está sendo sincera. Questiono alguns de seus métodos de investigação e algumas de suas conclusões sobre seus dados. Diante de uma evidência, concluí que só pode ter uma explicação. Acho que as evidências apontam para a existência de algo, mas acho que ela não tem evidências suficientes para afirmar isto é uma nave espacial. Muitas aparições de OVNIs no Hudson Valley ocorrem ao redor do aeroporto internacional perto de Pine Bush. Ken No, controlador de tráfego aéreo aposentado e administrador do aeroporto, está acostumado com esses relatos. As pessoas veem meteoros que oferecem um espetáculo às vezes. A maioria das aparições relatadas acontece à noite. Os aviões têm tipos e configurações de luzes diferentes. Quem olha para o céu durante muito tempo pode ver alguma coisa que lhe pareça fora do comum. Para aumentar a confusão, no verão de 1988, durante uma avalanche de relatos sobre OVNIs, um grupo de pilotos decidiu pregar uma peça nos moradores de Hudson Valley. Eles voaram na formação em V em aviões pequenos que não fazem muito barulho. Era uma visão capaz de impressionar. Várias pessoas acharam que era um OVNI. Essa era a intenção dos pilotos, fazer uma brincadeira. Mas o efeito disso durou anos. Ken No e outros controladores de tráfego aéreo duvidam das conclusões de Ellen Crystal e de seus vídeos mostrando OVNIs. E algumas fotografias dela são muito questionáveis. Essas cenas foram filmadas perto do aeroporto internacional. Tenho certeza de que é um avião. Há luzes piscando, luzes anticolisões e talvez duas luzes nas asas do avião. Parece a imagem de uma aeronave ligeiramente fora de foco. Deve ser um jato grande. Nesse ponto da fita, dá para ouvir os motores. É um avião. As fotografias de Ellen não convenceram cientistas. Outro ponto fraco é que ela sempre vê os OVNIs quando está sozinha. Hilbert Dolezal, professor de psicologia, afirma que depois que a médium disse a Ellen que alienígenas a curaram na infância, ela pode ter sofrido alucinações. A família dela provavelmente chorava. Ela deve ter ouvido que ia morrer. Isso deve ter ficado na sua cabeça. Depois alguém lhe disse que um ser fora do comum e não um médico a curara.
Deve ter sido o incidente mais marcante de sua vida. Do ponto de vista psicológico, é como uma pessoa que sabe mais tarde que foi adotada e sente a necessidade de estabelecer contato. Como Ellen, Crystal e a família Kentucky passaram por essas experiências em locais isolados, sem outras testemunhas, seus relatos não convencem nem os que acreditam em OVNIs. Há 20 anos, dezenas de pessoas disseram que viram um OVNI num parque público em New Jersey, perto da cidade de Nova York. Muitas aparições de OVNIs são fáceis de explicar. No entanto, quando várias pessoas afirmam ter visto o mesmo objeto na mesma hora, de diferentes pontos de observação, seus relatos recebem mais atenção. No condado de Hudson, New Jersey, North Bergen é um pequeno bairro de classe média separado de Nova York pelo rio. Seus moradores são profissionais de alto nível, que tendem a ser realistas. Mas é neste lugar que várias pessoas afirmam ter visto OVNIs. George O. Barsky tinha uma loja de bebidas em Manhattan e dirigia de volta para sua casa em North Bergen todas as noites durante décadas. Às 3 da madrugada, no dia 12 de janeiro de 1975, ele atravessava o parque quando a transmissão do rádio ficou distorcida. Relatou os eventos que se seguiram ao investigador de OVNIs Bud Hopkins, que gravou a narrativa. Diria que o objeto tinha uns 30 metros de comprimento. Era bem grande. Tinha uns 8 metros de altura. Parecia uma panqueca gigante. E pousou bem na minha frente. Ele descreveu as criaturas que saíram. Pareciam crianças sem roupas. Alguns seguravam um recipiente quadrado e uma pá. Retiraram amostras da terra rapidamente e voltaram para a nave. Moviam-se com uma velocidade incrível quando a nave decolou. Ele estava apavorado e perplexo. Não sabia o que vira. George O. Barsky chegou em casa tremendo, aterrorizado pelo que tinha visto. Eu estava apavorado. Transpirava. Preparei um chá. Depois liguei o rádio e tomei 2 aspirinas. Estava com medo. Achei que estava ficando louco ou doente. George O. Barsky morreu em 1990. Seu filho Frank lembra-se bem do caso. Ele descreveu um objeto grande em formato de disco. Por falta de uma explicação melhor, direi que era um objeto voador não identificado. Tinha um disco na parte inferior e luzes muito estranhas. Depois que a nave pousou, meu pai disse que ficou paralisado de medo. Ele, que sempre enfrentava ladrões em sua loja em Nova York, e sabia o que era sentir medo. Mas aquela nave realmente o apavorou. Bud Hopkins tentou reforçar o relato de George O. Barsky com outros testemunhos, como de um porteiro que trabalhava num prédio de apartamentos na frente do parque. Sabia que havia um prédio lá. Passei semanas tentando localizar o porteiro. Liguei para ele, sentindo a adrenalina no sangue. Mas ele disse que nunca esqueceria do disco voador que pousara no parque. Sua descrição da nave era idêntica à de George. Bud Hopkins escreveu uma matéria sobre o caso no jornal Village Voice e continuou procurando outras testemunhas. Uma família fez um relato mais tarde. Moravam a 5 quarteirões do local. Viram um objeto descer, inclinado, a uns 40 metros de altura. Parecia que olhavam para dentro das casas. A mãe estava doente, mas foi para a rua de camisola e descalça. Junto com o marido e os filhos, correram atrás da nave.
A professora Ann Karlovich, moradora de North Bergen, disse que não acreditou quando sua filha lhe falou das evidências encontradas no parque no dia seguinte. Em 1975, ouvimos falar que havia um disco voador no parque. Minha filha e seus amigos foram ver o que estava acontecendo. Contaram que viram trechos de grama queimados perto do campo de beisebol. Disseram que as janelas e a entrada de vidro do prédio haviam sido quebradas por um raio de luz. As crianças estavam empolgadas. Frank Obarski também foi ao local com o pai. Achava um homem realista e não entendia por que estava envolvido com aquela história tão irracional. Ele não se interessava por fenômenos que não faziam parte da vida cotidiana. E aquilo realmente não fazia parte do cotidiano. Foi difícil para mim conciliar a imagem do meu pai com a história que ele me contou. Ele disse: tentei ser honrado e honesto durante toda a minha vida. Ninguém vive assim 70 anos e depois estraga tudo inventando uma bobagem. A região de North Bergen já tinha registros de aparições de OVNIs anteriores à experiência relatada por O'Barkins. E os relatos continuam. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Desde o suposto contato tornado famoso por O'Barkins em 1975, moradores de North Bergen, New Jersey, relataram ter visto dezenas de OVNIs em várias ocasiões diferentes. No dia 6 de julho de 1986, o investidor Ron Lee e a artista Ninetta Napp apreciavam o pôr do sol da varanda do apartamento dela no conjunto Stone Range. Pensei, que negócio é esse no céu? Vi uma coisa que eu não conseguia identificar. Não se mexia, não emitia nenhum som. Ficamos olhando e tentando imaginar o que seria. Se ouvisse o som de um motor, não teria achado estranho. Mas era um objeto silencioso e grande, e isso chamou ainda mais a minha atenção. Era oval e tinha 3 luzes embaixo. Ficou estacionado no céu durante uns 10 minutos. E depois partiu em direção ao sul sem precisar de impulso. Simplesmente deslizou numa velocidade superior à que estou acostumado a ver. Pouco depois, ouvimos um barulho e vimos aviões militares a segui-lo. No dia seguinte, a imprensa publicou relatos de pessoas que viram a nave. Ninetta não ligou para nenhum serviço público. Quando contamos casos assim, as pessoas não levam a sério. Eu negava para mim mesma o que tinha visto. Não queria acreditar. Aquilo não era racional. 2 anos depois, nessa mesma região de New Jersey, o DJ David Delia afirmou que viu um objeto não identificado sobre o Hudson Park no dia de St. Patrick, em 1988. Disse que estava dirigindo para casa quando notou algo no céu. Parou o carro. O objeto chegava cada vez mais perto. Não fazia barulho, mas as luzes que formavam um triângulo eram brancas e verdes. Delia voltou para o carro e seguiu o OVNI ao longo de vários quilômetros, reparando no formato nave. O OVNI tinha formato de diamante. Meus polegares mostram a posição em que ele avançava. Em 1993, 5 anos depois da experiência relatada por Delia, outra moradora de North Bergen, Ann Karlovich, que encarara com ceticismo os outros contatos, afirma que ela também viu um objeto voador não identificado.
Vi uma luz com um formato elíptico brilhando. E aí pensei, o que será isso? Parecia se mover lentamente, mas eu não tinha certeza. Quando virei o carro, tinha desaparecido. Quando cheguei em casa, encontrei minha filha e meu genro. Disse a ele, vi algo estranho na rua. E ele disse, vi também. Tinha um brilho misterioso. Parecia metálico e tinha muitas luzes fluorescentes, brilhantes, como holofotes. Lembro-me de que era um objeto pequeno, elíptico, uma esfera elíptica. Joe Bass leu no jornal no dia seguinte que os objetos vistos eram ilusões causadas pela neblina. Sei que não eram apenas luzes em meio a nuvens ou meteoros. Acho que era uma aeronave das Forças Aéreas. Existem aeronaves desse tipo. Não era um avião, nem um helicóptero. Era uma nave pequena. As pessoas que moram nessa região acreditam que viram OVNIs. Mas eram naves espaciais? Desde a Segunda Guerra Mundial, os relatos de pessoas que viram OVNIs ganharam um sistema de classificação ou de categorias. O método foi criado por um professor de astronomia da Northwestern University, J. Allen Hynek. Foi ele que criou o termo contato imediato de terceiro grau para descrever os contatos humanos com alienígenas. Philip Embroyon participou do livro que Hynek escreveu em 1987. Eles reuniram depoimentos de milhares de pessoas que viram OVNIs na costa leste. Comecei a investigar alguns casos, mas eram apenas a ponta do iceberg. Num período de 5 anos, 7.000 pessoas viram OVNIs. Muitas eram acima de qualquer suspeita. Policiais, pilotos, advogados, educadores, cientistas, executivos de grandes corporações, todos viram um objeto maior do que um campo de futebol voando pelo céu. O psicólogo Herbert Dolezal insiste que essas pessoas que dizem ter visto OVNIs estão enganadas. É um fenômeno de percepção em que o pano de fundo é escuro e o objeto aparece contra uma estrutura imprecisa. Além disso, a pessoa pode ter miopia, astigmatismo ou sofrer de algum outro distúrbio visual. A questão não são os objetos voadores não identificados, mas objetos imóveis não identificados. Sei o que vi. É só o que posso dizer. Vi algo que não se parecia com nada que eu vira antes. A colunista Sarah Deering foi criada na região de North Bergen. Ouviu dezenas de histórias sobre OVNIs. Acha que acreditar em alienígenas OVNIs é ridículo. Eles tiram conclusões precipitadas. Há várias maneiras de explicar esses objetos que vemos. As pessoas querem acreditar. Veem alienígenas em toda parte. Nos anos 70, líamos o livro de Robert Heinlein, Estranho numa Terra Estranha, e aceitávamos a ficção científica como um tipo de metáfora para o que vivíamos na época, para a sensação de sermos proscritos pela sociedade. Será que pessoas alienadas estão confundindo ficção com realidade? Segundo o professor Dolezal, as pessoas que dizem ter visto alienígenas e OVNIs têm uma necessidade psicológica de participar de uma tendência, de algo maior do que elas mesmas, e por isso observam fenômenos que carecem de evidências. Está ocorrendo um fenômeno de massa. As pessoas querem fazer parte desse grupo, que se torna cada vez mais aceito.
Acusações do tipo "você está louco" ou "está mentindo" são cada vez mais raras. Todos estão abertos a essa possibilidade. Todo ser humano quer participar de alguma coisa especial, importante, emocionante. Nossa tecnologia espacial está avançada. Sonhamos em viajar pelo espaço e habitar outros planetas. Tudo isso alimenta esse sistema de crenças. Os céticos, como o professor Dolezal, explicam por que essas experiências são ilusórias. Mas quem passou por elas irrita-se com esse ceticismo. Frank Obarski ainda está perplexo com o que supostamente aconteceu a seu pai. Ficava aborrecido quando diziam que ele estava mentindo. Foi isso que mais me marcou e intrigou. Acho que é assustador porque estamos lidando com o desconhecido. Temos medo do que não conhecemos. Apareceu e foi embora. Posso estar enganado, mas acho que foi um acontecimento único. Vi algo inexplicável. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Mistérios. Vida extraterrestre. Há cerca de 6.000 anos, no sul da Mesopotâmia, existia uma sociedade avançada, a dos Sumérios. Como no caso do Egito Antigo, muitos aspectos da cultura suméria são misteriosos. Zacarias Sitchin é estudioso da Bíblia e especialista em civilizações antigas. Acredita que extraterrestres chamados Anunnaki visitaram nosso planeta e influenciaram a cultura suméria, uma cultura que tinha sofisticação das civilizações modernas. Tinham um conhecimento incrível de astronomia, de matemática, construíam arranha-céus. Foram os primeiros a introduzir a roda. Tinham arte, música, dança, leis, tribunais, juízes, reis. Tudo o que consideramos essencial para uma civilização adiantada surgiu lá, da noite para o dia, há 6.000 anos. Sitchin baseia sua crença na influência dos extraterrestres nos mitos sumérios, que foram escritos em placas antigas. Afirma que esses mitos descrevem experiências reais com os extraterrestres conhecidos como Anunnaki. O trecho a seguir descreve tarefas recebidas pelos antigos astronautas. Alguns deviam ficar na órbita da Terra e vigiá-la. Outros desceriam e estabeleceriam uma civilização. Foram as instruções de Anu. Deixou 300 no céu como guardas, para definir como era a terra do céu. E na terra, mandou que 600 residissem lá. Depois de dar todas as instruções aos Anunnaki, do céu e da terra, distribuiu suas tarefas. Pelo que entendi de vários desses textos, eles estavam perdendo a atmosfera de seu planeta, seja por causas naturais ou desastres ecológicos. Segundo ele, os textos contam que os Anunnaki vieram para a Terra e recolheram partículas de ouro que usariam para proteger sua atmosfera. Os mitos também dão informações sobre leis, astronomia e o cosmo. Nesses textos, o sistema solar não consiste de 9 planetas, mas de 12. Os Anunnaki vieram do 12º planeta, chamado Naburu. Esse planeta misterioso aproxima-se da órbita terrestre a cada 3.600 anos. Essas evidências dos textos e descrições antigos não deixam dúvida de que seres de outros planetas participaram não só de nossa criação, acelerando a evolução, como narra a Bíblia, mas da nossa civilização durante milênios. Os sumérios tiveram um processo de evolução diferente?
Quase todos os estudiosos da cultura suméria descartam essa hipótese, inclusive o professor Miguel Civil, da Universidade de Chicago. Na minha opinião, não há nada na evolução da cultura do sul da Mesopotâmia que não possa ser explicado pela evolução normal da cultura de modo geral. O professor Civil afirma que os textos mitológicos dos sumérios são apenas o que parecem ser, mitos. Duvida da capacidade de Sitchin de traduzir esses textos. O autor mistura línguas, explica uma forma de linguagem através de outra. Às vezes, ele parece quase incapaz de saber se uma palavra é do sumério ou do hebreu. Não só os estudiosos de antropologia cultural, como o professor Civil, discordam da teoria do 12º planeta. Os astrônomos duvidam até de sua premissa. Esse planeta não deixaria de ser detectado durante tanto tempo, considerando o que podemos fazer, como observações por telescópio, estudos gravitacionais, etc. Quanto à visita de seres espaciais, não acho o nosso sistema estelar mais interessante do que outros. É claro que novos planetas estão sendo descobertos. A NASA recentemente comunicou a existência de microfósseis em Marte. Essas descobertas levaram cientistas a considerar que existe a possibilidade de a vida evoluir em outros planetas do cosmos. A vida se forma na superfície do planeta. É necessário um determinado clima, água na superfície ou logo abaixo da superfície. É possível que essas moléculas orgânicas tenham sido estimuladas através de cometas. Sabemos que os cometas carregam muita química orgânica. Muitos astrônomos e astrofísicos concordam com o professor Novak. Mesmo se existe vida inteligente no espaço, mesmo com nossa atual tecnologia, as distâncias no céu são grandes demais. Talvez existam outras civilizações no cosmos. Mas, caso existam, estão tão longe de nós que não poderiam nos alcançar. Estão a centenas de milhares de anos-luz de distância. Não há a menor chance de que cheguem até nós. As distâncias entre os astros são muito vastas. A distância da Terra até o centro da galáxia é por volta de 30.000 anos-luz. Alguns afirmam que a atual onda de aparições de extraterrestres substitui a religião tradicional. Tradicionalmente, as pessoas acreditavam num ser divino, em Deus. Na ausência dessa crença religiosa, ou talvez como um suplemento, há uma necessidade de se acreditar em seres mais sofisticados, mais sábios, mais avançados tecnologicamente. Parece-me que esse é um suplemento ou substituto para a crença religiosa. Temos uma grande necessidade emocional de religião. Temos tantos medos e paranoias que é extremamente difícil analisar objetivamente. Mas é o que devemos fazer. Todas as eras tiveram seus extraterrestres. Mas agora temos uma linguagem que permite que sejam seres extraterrestres. Antigamente, eram apenas seres estranhos. Se todos os cientistas céticos do mundo se reunissem durante um ano e fizessem um estudo profundo desses fenômenos para descobrir se os OVNIs são mesmo extraterrestres, talvez surgissem algumas respostas, em vez de críticas constantes a essa ciência. Nós, cientistas, falhamos ao não dizer às pessoas que há fenômenos do universo que já entendemos. Não sabemos tudo, mas sabemos muito. Há hipóteses que podemos excluir. Mas as pessoas não acreditam. Acho triste que a ciência moderna não tenha sido absorvida, de verdade, pela cultura de nossa nação. Buddy Hopkins acha que se a ciência moderna não excluísse totalmente a existência de OVNIs,
e que, se investigasse algumas aparições, alcançaria um público maior. É um fenômeno extraordinário. Isso ninguém pode negar, não importa o seu ponto de vista. Um fenômeno extraordinário pede uma investigação extraordinária. Se houvesse algo digno de crédito, se existissem evidências concretas e o fenômeno pudesse ser acompanhado e verificado, todos adorariam. A comunidade científica se dedicaria a estudá-lo. Os céticos insistem que os milhares de relatos de pessoas que viram OVNIs não resultam em uma única confirmação científica. Mas as pessoas continuarão relatando suas experiências e insistindo que o que viram era real. Mas sem evidências físicas, só nos restam suposições. Alguns preferem acreditar na existência de vida extraterrestre em vez de tolerar a incerteza do inexplicável. O céu. A humanidade sempre se encantou pelo poder dele. Parte dessa fascinação vem de certos pontos estranhos que têm sido vistos nos céus desde o início dos tempos. Notícias sobre objetos voadores não identificados chegam de várias partes do planeta, mas os cientistas têm classificado todas elas como relatos infundados sobre fenômenos não averiguados. Tudo isso só aguça a nossa curiosidade sobre a possibilidade da existência de vida extraterrestre e aumenta o nosso desejo de fazer contato com outros mundos. OVNIs, analisando as provas. O lindo Vale de St. Louis, no sul do Colorado, é uma região conhecida por suas ideias avançadas, seu individualismo antiquado e suas lendas típicas americanas. No meio das montanhas Sangue de Cristo, o vale atrai paranormais e estudiosos de OVNIs. A aparição de discos voadores tem sido tema de histórias desde o século passado. Ali perto, o Centro de Estudos Cheyenne faz suas pesquisas sempre cercadas de muito mistério. Alguns moradores deste vale, como Jim Roberts, contam suas histórias sobre OVNIs. Estamos falando de algo parecido com a Lua, e não existe uma Lua artificial. O que eu vi estava um pouco acima do pico das montanhas. Pareciam dois faróis, um bem acima do outro. Eles saíram em alta velocidade e desapareceram. Jimmy Lloyd é coronel aposentado da Força Aérea. Ele alega ter visto uma enorme nave espacial sobre o Vale St. Louis em janeiro de 1994. Era uma tarde de um dia bem claro e eu estava passando por esta estrada quando o objeto apareceu no para-brisa do meu carro, indo em direção ao Oak Creek Grade. Em uma trajetória descendente, ele entrou direto naquela depressão. O brilho da luz verde formava um arco como se fosse uma ferradura ao contrário. Ele estava em uma velocidade superior a 30 mil quilômetros por hora e sem barulho. Não fazia barulho. Naquele mesmo dia, o Centro Cheyenne anunciou que seu satélite tinha captado um sinal luminoso em seu radar. A localização do sinal e a nave que Jimmy Lloyd diz ter visto estavam no coração do vale. Por aqui, relatos como estes são sempre encarados como lendas exageradas. Um homem conseguiu gravar sua visão em vídeo, Tim Edwards. A família Edwards comanda um restaurante bem popular em Salida. Como muitos moradores, ele já tinha ouvido falar dos OVNIs. Na manhã do dia 27 de agosto de 1995, Edwards pôde ver um deles. Minha filha e eu tínhamos acabado de tomar o café e saímos para ver como estava indo o trabalho dos pedreiros. Estávamos sentados lá olhando, fazia 1 minuto quando Brandy disse: "Pai, tem uma coisa no céu." Eu disse que tinha algo no céu e ele mandou eu ficar quieta. Aí ele olhou para cima e viu.
Tim pegou sua filmadora e ficou filmando aquilo durante 6 minutos. Estão vendo o que ele afirma ser a imagem verdadeira de um OVNI. Pai, parece uma espaçonave. Deve estar se movendo muito rápido. Nós ficamos chocados. Ficamos como se estivéssemos petrificados, paralisados. O que era aquilo? Brandy me perguntou. O que é isso? E eu disse, é uma espaçonave de outro planeta. Durante 20 minutos ficaram observando a incrível aparição, acreditando que aquele objeto no céu estava ciente da presença deles ali. Uma sensação estranha se apoderou de mim. Era como olhar através de uma nuvem transparente e enxergar uma outra dimensão. A luz não irradiava dele, nem era reflexo da luz do sol. Era a própria energia dele. Tim e Brandy Edwards não foram os únicos a ver um objeto estranho no céu. Alguns moradores da região disseram que viram um OVNI sobre Salida na mesma hora que Edwards afirma ter visto. Mas para Tim Edwards, isso não foi apenas uma aparição. Foi uma experiência religiosa, um contato com outro mundo. Minha família sofreu muito para entender. Foi como uma descarga elétrica que atravessou meu corpo e mudou minha mente profundamente. Especialistas em OVNIs, repórteres e curiosos vieram até a comunidade rural esperando que aquele acontecimento se repetisse. A repórter Arlene Schowald foi pesquisar os arquivos da cidade e encontrou relatos sobre aparições de OVNIs desde a época da Primeira Guerra Mundial. Olhando antigos jornais aqui no correio da cidade, encontrei uma referência sobre uma nave misteriosa. Em 1917, várias pessoas da região afirmaram ter visto algo que parecia um charuto no céu, no mesmo local onde Tim Edwards filmou aquilo. E a descrição bate exatamente com a que ele fez. Antes de ver o objeto, Edwards não se interessava por OVNIs nem por extraterrestres. Agora, ele está convencido de que os alienígenas o escolheram para divulgar sua mensagem. O espiritualismo de todo esse acontecimento praticamente se transformou para mim numa missão de falar para o mundo dos acontecimentos em Salida e sobre minha experiência naquele dia. Isso quase virou uma obsessão para mim. Também achei que Tim estava obcecado no início. Aquilo era a coisa mais importante da vida dele. Ele é uma pessoa que viu uma coisa incomum e, felizmente, ele falou sobre isso e conseguiu filmar tudo. O importante é que ele tem aquele filme e não pode ser desmentido. Eu soube de pessoas que me criticavam pelas costas e muita gente achava que eu tinha ficado louco e riram de mim no começo. Mas com o passar do tempo, centenas de testemunhas apareceram. O jornal local publicou 23 artigos sobre OVNIs e editoriais perguntando o que estava acontecendo. Edwards se sentiu obrigado a contar para todos o que ele havia testemunhado. Durante meses, ele repetiu a história várias vezes. Mas sua obsessão logo começou a interferir nos negócios do restaurante. Então, ele encontrou uma solução. Abriu um novo restaurante e o batizou de ETS Landing. Eu sinto com o avanço das minhas pesquisas e com o aumento das atividades dos OVNIs, com as aparições, milagres religiosos e da medicina, com a direção que o mundo está tomando, tudo está se esclarecendo rapidamente e logo alguma coisa vai surgir. Edwards logo descobriu que há um preço a pagar para quem conquista a fama. O que a princípio parecia uma bênção se transformou num fardo para Tim, sua esposa e sua família. A vida de papai mudou muito. Ele vive falando de OVNIs todos os dias. Eu não. Eu falo de outras coisas. Não estou mais obcecado pela missão. É como se eu tivesse retrocedido substancialmente, mas meus sentimentos ainda continuam fortes como antes. Tudo isso tomou conta de toda a minha vida.
Tim Edwards continua firme na sua missão de espalhar seus conhecimentos sobre a chamada ufologia. Ele faz apresentações em escolas, dá palestras e, no trabalho, conta sua história para os fregueses de seu restaurante. As pessoas aqui em Salida têm me dado muito apoio. Eles sempre vêm esclarecer dúvidas comigo e falar de suas experiências. Eles sabem que podem se abrir e confiar em mim. O filme de Edwards atraiu especialistas em OVNIs de todo o mundo. E na busca por respostas, eles acabaram descobrindo outro fenômeno perturbador no Vale de St. Louis. O Vale de St. Louis, no Colorado, é um lugar famoso pelas aparições de OVNIs. A região também é conhecida por uma série de mortes misteriosas e perturbadoras de animais nos últimos 30 anos. Na manhã do dia 27 de agosto de 1995, Tim Edwards filmou um objeto voador não identificado sobre Salida, no Colorado. A história dele foi a última de uma série de acontecimentos inexplicáveis neste vale. Desde 1995, especialistas em OVNIs tentam descobrir por que este vale é uma região onde acontecem tantos fenômenos bizarros. O filme que eu vi, feito por Tim Edwards, é fabuloso, é indescritível. É com certeza um objeto voador não identificado. Ken Stork é um policial em Denver que faz pesquisas em ufologia. Depois de ver o filme de Tim Edwards, Stork foi até Salida. Ele ficou impressionado com o efeito que isso provocou em Edwards. Parece que todos que têm contato verdadeiro com esses fenômenos relacionados a OVNIs acabam sofrendo mudanças enormes em sua personalidade. Depois que Edwards tornou seu filme público, as aparições de OVNIs aumentaram no Vale de St. Louis, alcançando seu ápice em 1998. Foi nessa época que Ken Stork retornou ao vale com um projeto de pesquisa nada convencional. Ele coordenou uma expedição esperando coletar dados e provas. Em nossa equipe temos um arqueólogo, temos um PhD em teologia, temos um policial aposentado, um estudante de faculdade, temos indivíduos de diversos grupos que trazem muitas ideias e abrem muitas perspectivas que podem nos ajudar a reunir informações e dados. Os membros da equipe foram escolhidos depois de responder a um anúncio publicado por Stork em um jornal de Denver. Os motivos de terem se juntado à expedição eram bem diversos. Espero ficar em evidência e conseguir patrocínio de alguém para pesquisar durante um ano nas áreas das ocorrências. Tenho uma curiosidade natural por esse tipo de fenômeno que viemos observar. Estamos tentando obter informações organizadas. Temos equipes trabalhando em horários diferentes e me sinto confiante. É o melhor jeito de conseguir as informações que queremos. Alguns membros faziam turnos pesquisando o céu. Outros reuniram relatos de testemunhas que alegaram ter visto uma nave parecida com aquela que Tim Edwards filmou. Os relatos eram comparados para ver se havia alguma coincidência. Além de algumas luzes estranhas no céu, a equipe não conseguiu nenhuma prova sobre OVNIs. Quando a expedição terminou, uma semana depois, Stork mostrou suas descobertas com o escritor e especialista em OVNIs, Chris O'Brien. Inicialmente, eu me envolvi tanto na investigação quando ocorreram as aparições aqui no Vale que não acreditava que não havia ninguém entrevistando as pessoas e tentando analisar os relatos arquivados. Eu li sobre luzes vermelhas, alaranjadas, bolas verdes, pequenos objetos híbridos entre naves e jatos. Pareciam coisas saídas do desenho Os Jetsons. A variedade e intensidade de fenômenos estranhos vinha de todas as partes. Stork e O'Brien gravaram centenas de testemunhos relativos às aparições de OVNIs no Vale. Mas o filme de Tim Edwards continua sendo a prova mais controversa até hoje.
As imagens que Tim captou em agosto de 1995 são as mais impressionantes feitas à luz do dia que já vi em minha vida. Conseguimos encontrar testemunhas em todo o estado que viram uma coisa similar naquele mesmo dia, e não fica difícil associar que se tratava da mesma nave. E que eu saiba, ninguém ainda conseguiu explicar isso. Os pesquisadores não conseguiram encontrar provas concretas da existência de OVNIs, mas levantaram um histórico de bizarras mutilações de animais das quais os moradores se recusam falar. Durante os últimos 30 anos, veados, cavalos e vacas têm sido encontrados dilacerados de uma maneira que desafia qualquer lógica. Os corpos foram abertos com incisões precisas e nunca foi encontrado nenhum sinal de sangue. É segunda-feira, 24 de outubro. Este animal foi morto há 25 dias. Ele tem incisões provocadas por uma lâmina. O lado da cabeça parece ter sido queimado. Os cortes foram feitos por uma lâmina, o que é estranho. Agora pode me dizer que foram feitas por um lobo, mas o corpo do animal foi cortado totalmente, desde o queixo até o traseiro. As carcaças foram encontradas com partes da genitália e da cabeça removidas. Para desnortear os pesquisadores, o método usado nas incisões é tão chocante quanto o motivo dessas matanças. Alguns acreditam que as provas recolhidas indicam que a mesma pessoa, ou a mesma coisa, tem sido responsável pelas mutilações desde o início em 1967. Vale destacar que, pelo tipo de mutilações, animais não conseguem fazer isso, e um ser humano normal com uma faca também não. Dá para ver que o corte foi feito com algo tipo laser. Como dá para fazer isso no campo? Ouvi gente dizer, existem equipamentos que permitem fazer isso, mas não há 20 ou 30 anos. Essa matança acabou levando alguns fazendeiros do vale à falência. A polícia local ainda não conseguiu sequer identificar um suspeito. Pelas entrevistas que andei fazendo, várias mutilações de animais têm ocorrido nesta região e o resto do mundo parece não entender, nem saber delas. Não conheço outro lugar que tenha tantos casos relatados em uma única região geográfica. A maioria deles nunca foram comentados, nem registrados na polícia ou divulgados pela mídia. O fazendeiro simplesmente pega a caminhonete, empilha as carcaças, joga fora e esquece tudo. E eles dizem, não quero falar sobre isso. Chris O'Brien pesquisou quase 100 casos de mutilação no Vale de St. Louis. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma teoria que pode ajudar a explicar esse bizarro fenômeno. O Vale de St. Louis é um santuário dentro dos Estados Unidos. Não há poluição do ar nem das águas. Talvez a razão de tantas mortes de animais seja porque quem quer que esteja testando os animais pode estar testando o meio ambiente. Que lugar melhor para se conseguir dados precisos para se comparar com outros casos de fora? Chris O'Brien e Ken Stark continuam suas investigações, compartilhando inteligência, provas das cenas do crime e teorias de conspiração. Até agora, eles não foram capazes de provar qualquer conexão entre a aparição de OVNIs e as mutilações dos animais. Mas eles seguem todas as pistas, esperando encontrar qualquer informação que possa solucionar o caso. Estou surpreso com a falta de atenção que este mistério está tendo, não só pelos cientistas e pela polícia, mas pela mídia. Existe um problema quando você fala em OVNIs e fenômenos celestes, principalmente quando tenta levar isso até a comunidade científica. Não é um assunto muito bem aceito como um campo legítimo para estudos, e o que estamos tentando é dar legitimidade a ele. Quem ou o que é responsável pela aparição dos OVNIs e pelas mutilações dos animais no Vale de St. Louis? Existe alguma ligação com extraterrestres? Se fosse uma coisa que eu não conseguisse explicar, eu seria a primeira pessoa a admitir. Bem, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Os veterinários têm um ditado: se anda como pato e faz quá, é um pato. E também dizemos, não procure zebras, quer dizer, não procure nada esquisito.
Depois de estudar as provas filmadas por Chris O'Brien, a veterinária Cat Crichton acredita que a explicação para a mutilação dos animais esteja aqui mesmo neste mundo. A prova mais contundente de que é uma ação de humano talvez seja o fato de que não exista a prova de que não seja. Quando as pessoas tentam dar uma explicação fácil dizendo foram extraterrestres, acho que não é bem por aí. As pessoas são capazes de cometer crimes horríveis, crimes contra o próximo, e evidentemente são capazes de fazer isso com os animais também. A doutora Crichton não é a única cética quanto à intervenção de extraterrestres no vale. Outros também descartam a suposta conexão entre a matança dos animais e a aparição de OVNIs na região. Isso não passa de um caso de histeria coletiva. As pessoas ficam excitadas com o mistério de certa região e acabam relatando casos desse tipo. Podem até ter filmado, mas é difícil dizer. Uma coisa estranha num filme não pode ser explicada assim. Até mesmo especialistas em OVNIs alegam que muitas aparições provavelmente podem ter origens terrestres. É complicado no meio de tantas operações militares que acontecem neste vale. E separar as coisas é muito difícil, porque alguns equipamentos militares são bem modernos e podem ser facilmente confundidos com OVNIs. Algo precisa ser feito para acabar com as mutilações e descobrir quem está fazendo isso. Todos os anos, em todo o mundo, milhares de pessoas fazem relatos sobre aparições de objetos voadores não identificados. Poucos deles são feitos por pilotos de linhas comerciais. O capitão Neil Daniels é uma exceção à regra. Em 12 de março de 1977, o voo 94 da United Airlines, de São Francisco para Boston, repentinamente saiu da rota sobre o estado de Nova York. O piloto, capitão Daniels, alega que seu avião ficou algum tempo sob controle de um objeto desconhecido. Estávamos no voo 94 perto de Syracuse, Nova York. O copiloto estava voando usando o piloto automático que é conectado à bússola do capitão. A bússola fica do lado de fora da asa esquerda da aeronave. Segundo o capitão Neil Daniels, o avião começou a desviar sozinho aproximadamente 15 graus para a esquerda, sem nenhum comando do capitão Daniels e do seu copiloto. O DC-10 com 200 passageiros a 37 mil pés tinha mudado o curso. Instintivamente olhei pela janela à minha esquerda, e lá estava o que nós vimos. Era uma luz muito, muito brilhante. Uma luz forte. A intensidade era como a de um flash de fotografia. Quando mudamos o curso, o controle de tráfego de Boston disse: United 94, quais são suas intenções? E acho que eu disse: bem, não sabemos, mas diremos assim que descobrirmos. O capitão Daniels diz que ele e sua equipe observaram a luz intensa durante 3 minutos, enquanto ela puxava o avião em sua direção. Daniels conta que os passageiros não ficaram sabendo o que estava acontecendo. Quando a vi pela primeira vez, ela estava na direção da asa. É difícil dizer a que distância. Ela era muito, muito brilhante. Eu a vi desaparecer sobre a asa, a uns 20 graus à esquerda, partindo numa velocidade enorme. Sumiu de repente, num piscar de olhos. O capitão Daniels chamou o controle. Ele queria saber se havia tráfego aéreo à esquerda da rota do voo 94. Disseram que não havia nada no radar. A luz brilhante e a fonte da interferência magnética no sistema de navegação da aeronave era um mistério. O engenheiro de voo retornou ao seu lugar e disse: não sei se vou comentar isso com alguém. Eu não vou dizer nada. Temos que voltar logo, porque não pretendo me envolver com militares, nem com ninguém, e passar a noite respondendo perguntas sobre essa coisa. Então, nós decidimos não relatar o fato ao chegar lá. O capitão Daniels ficou perturbado com as lembranças do incidente, mas continuou mantendo o segredo. Entretanto, 6 meses depois, ele decidiu contar para seu chefe o que tinha acontecido.
Eu falei com ele. Contei que tinha visto um OVNI na primavera passada. E ele reagiu dizendo: lamento ouvir isso. Perguntei por quê. Ele disse: bem, acontecem coisas ruins para quem passa por isso. Eu pensei comigo: como? Então fiquei quieto e nunca mais toquei nesse assunto. Durante 7 anos. Neil Daniels se aposentou em 1980 e só então se sentiu confortável para falar sobre o incidente. Ele diz que pilotos comerciais que revelam ter visto OVNIs pagam um alto preço por isso. Daniels ainda não sabe como explicar a fonte daquela luz intensa, mas tem certeza do que ele e sua equipe testemunharam. Desde o incidente, Neil Daniels é o único que se propôs a contar essa história. Hoje, seu engenheiro de voo é um piloto comercial e o copiloto está aposentado. Ambos se recusaram a falar. Entrei em contato com os dois. Não posso dizer os nomes. Eles não querem aparecer. Conversei com eles e eles me disseram: não queremos discutir isso. O capitão Daniels, que participou de dezenas de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, agora está aposentado. Ele quer continuar falando do caso com a esperança que outros pilotos acabem se manifestando. 22 anos depois da experiência, ele ainda acredita que existem coisas no céu que vão além do nosso conhecimento. Uma das coisas que mais apreciava ao voar durante o inverno era decolar à noite e olhar para a escuridão. Saindo no escuro, olhando para cima, bem lá no alto, vai ver Orion. E tem sua estrela companheira, bem ao lado. E Gemini, as gêmeas. Somos um pontinho bem pequeno na Via Láctea. Isso abre a minha mente para aceitar a possibilidade de quase tudo. Em 1977, o voo 94 da United Airlines supostamente fez contato com um OVNI. O capitão Neil Daniels, o piloto, alega que seus instrumentos de navegação sofreram interferência de uma luz brilhante que tirou o avião da rota. Com medo de perder o emprego, o capitão não revelou essa história até que se aposentou em 1980. 4 anos mais tarde, o cientista pesquisador Richard Haynes soube do caso do DC-10 através de outro estudioso de OVNIs e entrou em contato com Daniels. Haynes pesquisou mais de 3.000 casos de incidentes com OVNIs envolvendo aviões. Ele acha que o piloto é uma testemunha de credibilidade. Eu percebi que ele era um homem experiente. Na época do episódio, ele até poderia ter avaliado o ocorrido, mas não pôde, e é por isso que acabei me envolvendo. Diferente de outros casos de aparição de OVNIs relatados por testemunhas oculares, Haynes acredita que o incidente do voo 94 dificilmente pode ser ignorado. O caso Neil Daniels é muito significativo, porque havia mais testemunhas oculares na cabine. Aconteceram efeitos eletromagnéticos no avião que colocaram em risco a segurança do voo. Além da alegada presença de um objeto não identificado perto da aeronave, que parece ter causado as mudanças nos instrumentos. Durante anos, os relatos e provas sobre a aparição de OVNIs pelo país foram aumentando e Richard Haynes e outros pesquisadores pressionaram a comunidade científica para que fosse feito um estudo mais sério nos casos como o do voo 94. Finalmente, em 1997, Lawrence Rockefeller organizou uma reunião de cientistas e estudiosos de ufologia na casa de sua família em Nova York para examinar as provas e os casos relacionados a OVNIs com a melhor documentação. Um dos casos revisto pelo comitê foi o contato visual feito pelo capitão Neil Daniels. Richard Haynes foi o pesquisador que apresentou o caso.
Não fomos desafiados a justificar OVNIs, nem a provar a existência de um OVNI, e sim a apresentar provas concretas e confiáveis, apoiadas em dados científicos e tecnológicos. O objetivo da banca era nos ajudar a achar uma metodologia adequada. Uma banca de 18 especialistas, físicos, engenheiros espaciais, astrônomos e cientistas examinaram o material apresentado. Rapidamente, eles perceberam que, como a antiga discussão sobre a existência de Deus, a existência de OVNIs também era uma questão difícil de ser analisada. Todos lá tinham mente aberta, é importante ressaltar isso. Mas éramos céticos, estávamos lá para dizer, mostre tudo. Richard Haynes disse à banca que a inexplicável conexão entre a luz brilhante e a mudança de rota do avião dava credibilidade para aquele caso. Isso é importante porque deixei bem claro naquela reunião em Nova York que assim que o objeto desapareceu, todos os instrumentos voltaram ao normal. Chamamos isso de efeito transitório. Os membros da banca queriam saber se os dados desse caso tinham sido testados em condições similares. Logo, descobriram que era quase impossível aplicar métodos científicos em casos de OVNIs. Está bem claro nas centenas de casos de aparição de OVNIs que esses efeitos transitórios não podem ser reproduzidos. Se pudessem, os cientistas já teriam estudado isso. Se o fenômeno não se repetir, como conseguirão fazer isso? As afirmações dos ufólogos teriam fundamento? Com a ausência de metodologia específica para averiguar tais provas, os cientistas que participaram da conferência Rockefeller logo sentiram dificuldade de responder essa pergunta. Frequentemente na ciência enfrentamos esse problema de separar as verdades das conjecturas ou das más interpretações. Incapazes de recriar qualquer um dos eventos apresentados, cientistas foram forçados a descartar até a misteriosa história do voo 94. O que sinto neste caso é que a prova objetiva é fraca. A mudança de rota pode ter sido causada pelo piloto. Não vejo nada convincente no caso e acho que não aconteceu nada de estranho. Depois de rever os fatos, os cientistas ficaram convencidos de que nenhum dos acontecimentos foi sobrenatural. Mas perceberam que o público precisava de explicações racionais. O Dr. von Ischermann, assistente da banca, atribui algumas aparições de OVNIs a fenômenos naturais. É uma nova área de estudo que discute a atividade elétrica acima das nuvens que pode ser classificada com vários nomes. São coisas pitorescas, descargas elétricas que saem do alto das nuvens em direção à estratosfera. No verão de 1998, um jornal de exploração científica publicou as descobertas da Conferência Rockefeller. A reportagem, que não se aprofundou nem discutiu a importância dos fatos apresentados, obteve uma enorme publicidade. Em consequência disso, os cientistas ficaram ressentidos com a insinuação de que eles confirmavam a existência de extraterrestres. Nós tentamos ser cuidadosos no nosso relatório ao dizer sim, existem fenômenos naturais que são raros e merecem ser investigados, mas não indicam atividade de extraterrestres. Mas a mídia entendeu tudo errado. No relatório, os cientistas recomendavam a cooperação entre a comunidade científica e os especialistas em OVNIs. Mas eles se recusavam a admitir a existência de algo paranormal no caso do voo 94 ou em qualquer dos 20 casos que analisaram. Esse assunto de vida fora da Terra está tão ligado à crença das pessoas que fica difícil chegar a uma verdade absoluta. Certamente acredito que gente que presenciou esses raros fenômenos pode relatar sua experiência para tentar esclarecer isso. Existem muitas coisas que acontecem neste mundo que ainda não conseguimos entender e que não têm nada a ver com extraterrestres. Existem coisas interessantes nos relatos apresentados. Não me convenci que algo extraordinário tenha ocorrido, mas há coisas interessantes, mas não tem nada de homenzinhos verdes. Sul do Arizona, a melhor região para se observar os céus nos Estados Unidos.
Aqui é a Meca dos astrônomos. Há muito tempo, vários objetos voadores não identificados têm sido observados e filmados neste local. Aqui perto de Tucson, astrônomos dividem a mesma vista límpida do céu com estudiosos de ufologia. Existem centenas de observatórios espalhados pela cidade, inclusive um construído pela Igreja Católica Romana. O padre Chris Corbally é astrônomo e vice-diretor do Centro de Pesquisas do Vaticano. Ele supervisionou a construção do observatório que foi concluída em 1993. Desde então, ele e um grupo de padres jesuítas operam um telescópio que custou milhões no topo do Monte Graham. Fazemos pesquisas científicas numa região maravilhosa. Aqui é o centro da astronomia dos Estados Unidos. O deserto nos dá o ar seco e o céu claro. E temos as montanhas, que são ótimas para a observação. O tempo é estável e temos ótimas imagens. Corbally dedicou sua vida à cosmologia. Ele passa a maior parte do tempo analisando os dados obtidos pelo telescópio na Universidade do Arizona, que divide o observatório com o Vaticano. Na entrada, uma placa escrita em latim marca a inauguração do observatório no Monte Graham. Corbally usa princípios da ciência e da fé, e não se surpreende com o interesse do Vaticano pela astronomia. Para alguns é uma ideia esquisita, apesar dos 400 anos de história da atividade da Igreja envolvendo pesquisas científicas. No início foi por uma razão prática, adaptar o calendário às mudanças de estação. E depois continuou simplesmente porque era um jeito de mostrar que a Igreja tinha interesse pela ciência. Em 1616, a Igreja Católica ordenou que Galileu parasse de ensinar sua teoria sobre o heliocentrismo. Apesar do histórico antagonismo de Roma com as descobertas científicas, o padre Chris diz que o Vaticano mudou a visão e acha que a ciência pode ajudar a entender melhor o universo. A Igreja quer fazer pesquisas e obter resultados. Sigo os princípios científicos quando faço as pesquisas. E quando a questão envolve minha fé, sigo os métodos da teologia. Assim, consigo distinguir as duas coisas. São duas maneiras de se chegar à verdade. Não creio que exista nenhum conflito. Corbally fica animado com as descobertas científicas que podem ser feitas com este telescópio, apelidado de papascópio. E quanto às possibilidades da descoberta de vida fora da Terra, ele é cautelosamente otimista. Minhas esperanças são grandes. Minha ciência que sempre controlou isso, porque sob o ponto de vista científico, ainda não encontramos um planeta similar à Terra. Como outros, também vi luzes estranhas no céu, e mesmo assim a existência de vida fora da Terra continua sendo uma possibilidade remota. Interessante, talvez, mas ainda não temos provas. Alguns especialistas em OVNIs acreditam que a existência de um observatório do Vaticano indica que a Igreja está procurando vida fora da Terra. O padre Corbally nega essa suposição. O telescópio é para pesquisas científicas, não para procurar extraterrestres. Usando a ciência, iremos conhecer mais o universo. Assim, conseguiremos entender todo o sistema e como surgiu a vida na Terra. Não vamos ver nenhum ET acenando para nós pelo telescópio. O Observatório do Vaticano é parte do legado de estudos científicos e religiosos no sul do Arizona. A menos de 150 quilômetros do Monte Graham, as ruínas da Casa Grande são testemunhas do desejo dos nossos antepassados de entender os céus. Há 2000 anos, dizem que uma civilização avançada chamada Hohokam teria construído um observatório aqui, que acabou sendo usado por padres e magos.
O que os Hohokam fizeram aqui não era só um observatório. No passado, eles devem ter feito algum contato neste local e resolveram construir isso, que acabou virando um lugar sagrado para os Hohokam. Eles observavam as estrelas daquele ponto ali, atrás de mim. O padre Chris atribui as aparições de OVNIs nesta área a fenômenos naturais. Os povos que viviam aqui antigamente com certeza observavam as estrelas e as entendiam. A constelação de Caranguejo foi descoberta em 1054 e pela petrografia das rochas pode ter sido vista e registrada pelos nativos que habitavam nesta área. Na sombra do papascópio, os ufólogos desenvolvem um outro tipo de pesquisa das estrelas. Eles dizem que OVNIs continuam aparecendo nesta região e suspeitam que essa seja uma das razões do Vaticano ter decidido construir o observatório aqui. O observatório que a igreja construiu aqui perto, o observatório das ruínas da Casa Grande e as petrografias que encontramos aqui. Acho que tudo isso tem uma conexão espiritual. Nós, ufólogos, percebemos que esta região é especial. Os homens pré-históricos também, porque fizeram questão de deixar marcas. Nenhum habitante do planeta pode vir num lugar destes e não sentir sua magia. Esta área é fantástica, pois liga nosso passado distante ao céu. É onde está o passado celestial. Este é o lugar onde você pode se integrar daqui da Terra com o céu. O que sempre tentamos fazer é retornar aos céus, retornar ao lugar onde nascemos. Os avanços da ciência e da tecnologia estão expandindo nosso conhecimento do universo. Será que algum dia chegaremos a descobrir se existe vida fora da Terra? Acho ótimo o Vaticano e o mundo estarem abertos para a possibilidade. Há pouco tempo as pessoas nem acreditavam que a matéria orgânica tinha vindo do espaço. Isso foi um grande passo para novas descobertas. Acredito na vida fora da Terra, mas não acredito que faremos contato. Um bom cientista deve ser uma pessoa que tenha fé. Por quê? Porque estamos lidando com casos de OVNIs, um fenômeno que nunca vi. Acredito que Deus criou a vida neste planeta e em outros planetas também. E que eles têm programas espaciais como nós e que já estiveram aqui antes. Até que o contato seja feito, caso aconteça isso, o Observatório do Vaticano, junto com os ufólogos, continuarão estudando os céus desta região. Se existir vida mesmo, vai ser graças à criação divina. Não acho isso uma coisa ruim. Acho muito bom. Estaremos em contato com o Criador que sabe tudo. Está tudo no Gênesis. É só observar bem. Deus acha que é bom tomarmos parte nisso. Na luta da humanidade para entender o cosmos, a fronteira entre a ciência e a fé foi extinguida. Com o início da era espacial, fomos forçados a considerar a questão: existe vida fora da Terra? Enquanto a nossa capacidade de explorar o espaço vai se expandindo, a resposta desta pergunta e como isso nos afetará ainda está num futuro distante.